anime dessa temporada se envolveu recentemente em uma polêmica super pesada, com direito a pedidos de boicote, desejo de cancelamento e agora com um episódio adiado que só coloca mais fogo nessa fogueira. Quer entender esse assunto? Vem comigo porque eu juro, ele é muito importante. Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra falar de um anime dessa temporada que não bastasse já ser um anime que trata de questões emocionalmente graves, temas muito reais e presentes na nossa sociedade, acontece que num dos episódios recentes, o anime foi acusado de se aproveitar de uma delicada questão que aconteceu na vida real. O que acontece? Vamos lá. Primeiro, eu tô falando de Oshi no Ko, um anime dessa temporada que eu já fiz vídeo lá no começo, nos primeiros episódios de impressões iniciais sobre o que ele se trata. Um anime que, assim, numa visão bem básica, ele trata desse mundo midiático de entretenimento, primeiro focando só no universo de uma idol e daí ampliando para mangaka, atriz, ator, reality show, que seja, artistas em ascensão, e como existe um ambiente muito tóxico nesse meio. Não só de cobranças e frustrações, mas nessa retroalimentação de público e artista que gera expectativas que são muito longe da realidade, acabando eventualmente até em sequestros, stalkers e assassinatos. O problema não foi falar da questão midiática, o problema não foi entrar em assuntos delicados, o problema foi um tema, uma personagem e uma abordagem específica a partir do episódio 6, concluindo ali no episódio 7, que foi o mais recente que a gente teve. Para falar sobre o tema, eu vou ter que explicar um pouquinho desses acontecimentos dos episódios 6 e 7, beleza? Então, no episódio 6, o protagonista, Aqua, ele acaba entrando por circunstâncias ali de interesse, querer informações de um produtor, num reality show. 6 jovens, 3 meninas, 3 meninos, nesse caso do anime ali no ambiente mais escolar, uns 17 anos, reunidos nesse universo para interagirem e no final, quem sabe, não surgir algum casal. E aí dentro dessa dinâmica do anime, a gente vai vendo como é construído o reality show, não exatamente com roteiros prontos, mas todos aqueles jovens ali, promissores artistas, cantora, atriz, streamer, buscando algum espaço ali para se promoverem, porque tem uma pressão da agência, porque tem uma pressão de si mesma com os seus próprios sonhos, porque quer ganhar inscritos. E aí tem uma personagem que ganha destaque nesse arco e é um destaque muito obscuro. Akane é a personagem deste arco que criou uma polêmica com a vida real. Essa personagem em questão sofreu um bullying virtual muito forte. Ela acabou sendo colocada numa dinâmica criada, inclusive, alimentada pela própria produção do reality show, de ser um algoz, de ser alguém que criaria um conflito meramente para ter um espaço para que ela pudesse corresponder às expectativas da sua agência de apareça nos episódios. Só que no impulso de querer aparecer, ela foi vista como agressiva, nojenta, horrível, e daí para baixo foram os xingamentos que ela recebeu nas redes sociais, mais notadamente, é claro, o Twitter. Isso tudo a tal ponto que ela foi se vendo tão perdida, sozinha, esvaziada, que ela vai e tenta tirar a própria vida. Qual o problema disso tudo? É só porque o tema é pesado? São jovens? É uma coisa que não deveria ser tratada dessa forma no anime? Não! A questão não foi essa. O problema foi quando uma pessoa da vida real, uma mãe que há pouco tempo perdeu sua filha em circunstâncias muito semelhantes, veio até a internet, veio a público falar mal exatamente de Oshi no Ko e desse episódio. Esta em questão é a mãe de Hana Kimura, uma lutadora que em 2020, maio de 2020, acabou tirando a própria vida em circunstâncias muito parecidas a dessa personagem do anime no episódio 6. Hana Kimura entrou em um reality show chamado de Terrace House, um reality show que, assim explicando por cima porque eu não assisto, mas pelo que eu vi são 6 pessoas também, 3 mulheres, 3 homens que se reúnem numa mansão incrível para interagir e aquela dinâmica social de reality show com as devidas proporções de que lá são adultos e no anime são crianças, o formato, né, é bem parecido. E Hana Kimura, pelo que temos de relato, desde mensagens com amigas delas, de pessoas também que participaram da produção, ela foi muito pressionada desde o início, talvez por ser uma lutadora, por ter essa coisa de wrestler, né, mais forte. Ela foi direcionada para ocupar um papel, não que tivesse um roteiro, mas foram a colocando para ser algoz ali dentro, não que ela gostasse de fazer esse papel, não que ela fosse assim. E tudo ficou muito pior no dia em que ela foi questionar um participante que ela tinha ali uma rivalidade, parece, dentro da casa, porque ele lavou, pelo que eu entendi, roupas do seu trabalho e danificou, e ela eleva a mão. É algo que chamou muita atenção, chocou os espectadores japoneses na época, e aí foi o início do fim de tudo. A chuva de tweets, especialmente, que ela recebeu, era assustadora.
Eram desejos de que ela se matasse, eram xingamentos de todo tipo, as pessoas não se continham em nada. E com toda essa pressão, sim, Hana Kimura, depois de inclusive twittar alguns dos seus pensamentos, de como ela não estava conseguindo lidar com todas essas críticas, ela acaba tirando a própria vida. E a mãe dessa lutadora, vendo esse anime, tendo o episódio deste fato, desse acontecimento, dessa dinâmica sendo lançado pouquíssimos dias antes do aniversário, de mais um aniversário de morte da sua filha, ela achou de péssimo gosto. Segundo essa mãe e segundo alguns leitores do mangá, desde as páginas do mangá, alguns tweets, alguns xingamentos que eram colocados ali como exemplos do que a personagem ficcional recebeu de cyberbullying eram muito parecidos, se não idênticos, ao que Hana Kimura recebeu lá em 2020. Isso acendeu uma luz de que seria um extremo mau gosto se aproveitar dentro de uma ficção de acontecimentos tão atrelados à realidade, tão recentes, sem sequer consultar a família. Segundo a mãe de Hana Kimura, foi muito difícil perceber, assistir e reviver todos esses traumas sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma preparação, sem nenhum desejo ou pergunta se aquilo não seria ruim para a família que continua profundamente envolvida nesse caso. É a mãe de Hana Kimura, inclusive, que pede aos fãs de Oshinoko que não assistam o anime, que boicotem o anime, que não deem palco para esse tipo de história que para ela acabou sendo desrespeitosa. Mas será que foi desrespeito? Mais do que isso, será que a inspiração de fato aconteceu? Vamos a alguns fatos que eu consegui apurar. Primeiro, o mangá de Oshinoko, ele começou a ser lançado, os capítulos começaram a sair um pouco depois dessa tragédia com Hana Kimura, que chamou a atenção do Japão inteiro. É impossível que as pessoas que estavam ali envolvidas com a produção, com a editoração, com tudo que diz respeito desde o mangá aquela época e hoje o anime, não saibam do caso dessa lutadora. Mas a semelhança com o caso não define a inteira inspiração, até porque, infelizmente, casos de pessoas que tiram a vida por causa de cyberbullying não são isolados. Com a cronologia, daria tempo para o autor ter se inspirado sim, porque o caso aconteceu antes. Fora isso, o gatilho para o cyberbullying desta personagem Akane no anime é parecido em formato com o que aconteceu com Hana Kimura também. Akane, a personagem do anime que sofre o cyberbullying e deseja tirar a própria vida, ela não era lutadora. Ela era uma adolescente, ainda em época de escola, uma atriz em ascensão, tentando buscar o seu espaço. Ainda assim, o que fez com que ela fosse odiada por todas as pessoas na internet no anime foi um momento em que a produção deu uma diquinha que ela fosse uma algoz no meio de um casal, de um triângulo amoroso, para que ela conseguisse um espaço dentro daquele reality show para que a sua agência ficasse satisfeita. E aí, neste episódio do anime, num rompante, no desespero de aparecer naquela produção de qualquer forma, ela acaba elevando a mão, seguindo as dicas e recomendações de novo ali dos bastidores da produção e encosta, sem querer, cortando um breve cortezinho no rosto da principal ali da produção toda do reality, a menina que se destacava. Bastou esta filmagem, essa fofoca vazar sobre a produção e no anime ela começou a sofrer todo o hate que eu já descrevi. Vejam, dois fatos nessa dinâmica do anime, da história que Oshinoko construiu, criam algo muito semelhante ao que aconteceu com a Hana Kimura e por isso chamou muito a atenção, especialmente da mãe dela. A produção foi um fator direcional para que ela tivesse um momento de elevar a mão e parecer agressiva para o público. Ainda que com câmeras desligadas depois daquilo não existisse mais atrito nenhum entre ela e a outra garota, o que saiu nas câmeras foi o suficiente e é realmente um paralelo muito semelhante à cena que marcou toda a virada para a lutadora na vida real. O desfecho, entretanto, dessa história em anime e na vida real foi diferente. Infelizmente, na vida real, Hana Kimura não teve qualquer outra chance e aí já entrando um pouco no último episódio do anime, episódio 7, Akane não tira a própria vida. Eles conseguem fazer, na história de Oshinoko, uma artimanha para que os próprios jovens da produção se sensibilizassem em ajudar, apoiar, acolher essa menina, Akane, para que eles pudessem, inclusive, reverter ao máximo essa escala de bullying e de hate que ela estava recebendo na internet, mostrando que edição distorce tudo, que a produção não está preocupada com os jovens que ali estão envolvidos, e sim com o dinheiro, com a mecânica de cada vez ter mais audiência e eventualmente eles precisam de alguém para o público odiar. A polêmica toda começou e aconteceu muito antes dessa conclusão, que eu não sei se a mãe da Hana Kimura tinha conhecimento, de que o arco tinha uma visão mais positiva e inclusive crítica sobre esses acontecimentos que a sua filha passou. Independente disso, eu entendo o sentimento da mãe
de sofrer ao ver um caso que tem tantas semelhanças e proximidades com o que ela vive até hoje. Não há confirmação se realmente houve qualquer inspiração com o caso de Hana Kimura, e a partir do momento em que o anime já está lançado, eu acho difícil que haja qualquer confirmação posterior. Até porque isso aumentaria muito a discussão e eu acho que apagaria o outro ponto, que é o quanto esse anime, independente da polêmica como um todo e dos sentimentos muito justos dessa mãe, traz luz a esse tema de maneira que não é leviana. E com tudo isso que aconteceu agora com a personagem Akane, ainda vem o discurso: as pessoas públicas, elas não têm que estar acostumadas com esse hate? Acostumadas em serem xingadas? Será que tem mesmo? Até o episódio 7, eu acho que Oshinoko continua com uma abordagem interessante, uma forma de falar desses temas que eu acredito que precisam ser falados, até porque o caso de Hana Kimura, por mais conhecido que seja, por mais que ele tenha modificado a legislação do país no Japão, porque depois do acontecido, assédio virtual, bullying virtual se tornou algo passível de crime no país, então foi uma drástica mudança na lei, ainda assim é algo que muitos esquecem. Tanto é que o hate, que os xingamentos, que os cancelamentos, que essas coisas continuam acontecendo, e não é só aqui, não é só no Japão, é no mundo todo. Então, se aproveitar de uma mídia que agora está sendo adaptada para o mainstream, né? Porque mais do que o mangá, o anime alcança um público mais amplo ainda, eu acho que jamais esse tipo de discussão vai ser descartável ou ruim, pelo menos da forma que até aqui ela está sendo conduzida. Agora, eu compreendo completamente os sentimentos da mãe. Utilizemos esse anime, portanto, não só pela polêmica, mas pra gente repensar nossas atitudes na internet. Ressalva final, o episódio 8 ele realmente foi adiado, mas aparentemente sem nenhum vínculo com essa polêmica, sem nenhum vínculo com desejo de boicote, muito menos cancelamentos, foi só uma provável coincidência infeliz que só aumentou um pouquinho do burburinho a respeito dessa questão. Para vocês em todos os próximos vídeos, portanto, se inscreva, tá aqui até agora, não deixou um likezinho pra mim, gente? Se inscreve. É só um botãozinho pra me acompanhar em todos os próximos vídeos, é claro, se você estiver gostando do conteúdo. Se for assim, a gente se vê por aí. Tchau, tchau!